Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal e o seu comentário aqui embaixo. A gente está numa meta aí de bater 17 mil inscritos, faltam exatamente 600 mil inscritos. Então, se você que assiste aqui o Expresso semanalmente não estiver inscrito no canal do Instituto Brasil Israel aqui no YouTube, basta clicar aqui no botão de se inscrever, que ajuda bastante, não apenas o canal do Instituto Brasil Israel aqui no YouTube, mas também a levar os conteúdos aqui que a gente trata não só no Expresso Israel, mas também no Notícias da Guerra, no Ler Entrevista, no podcast, para o maior número de pessoas possível. E isso só é possível com a ajuda da audiência, com a ajuda de você que nos assiste. Dani, entrando no primeiro assunto dessa edição do programa, em geral, a gente sempre começa falando de temas, né, relacionados ao conflito, à guerra, seja o conflito com o Hamas na faixa de Gaza e mais recentemente com o Hezbollah no sul do Líbano. Mas o primeiro assunto dessa edição do Expresso, a gente vai falar sobre as eleições nos Estados Unidos, né? Que candidato é o preferido entre os judeus americanos? A gente sabe que a comunidade judaica nos Estados Unidos é a maior comunidade fora de Israel, né? Inclusive, até não muito tempo atrás, era a maior comunidade, o maior país com o maior número de judeus no mundo. E que candidato é o preferido entre os judeus israelenses? Há poucos dias das eleições americanas, as incertezas são muitas, mas é certo que esses dois públicos pensam completamente diferente. E por que, né, que os judeus americanos, os judeus israelenses acabam tendo uma diferença em relação a qual candidato vai levar esse pleito presidencial nos Estados Unidos? Primeiro vamos aos números, né? Porque realmente a gente vê a diferença aí muito latente, muito chocante. Muita gente aí está assistindo a gente no Brasil vai achar chocante. Eu também acho chocante, mas realmente a gente vai tentar explicar. Põe aí os números para a gente ir direto ao assunto dos números e aí depois eu tentar explicar um pouco essa diferença, né? Essa lacuna, né? Entre os dois, esse gap entre os dois públicos. Então você vê de um lado, do lado direito da tela, você vê primeiro, está em hebraico, desculpa, eu vou explicar, né? Do lado direito da tela você vê um bloco assim com 66% versus 17%. Esses são o que os americanos, os judeus israelenses gostariam de ganhar. Se as eleições fossem aqui em Israel, 66% votariam em Trump. Esse 66% aqui é Trump. Israel, os israelenses, judeus israelenses votariam... Eu acho que aqui não tem diferença entre judeus ou não judeus israelenses, né? Porque a gente sabe que em Israel 71% dos cidadãos são israelenses, mas tem 29% que não são. Mas acho que aqui são israelenses como um todo. 66% votariam em Trump, quer dizer, Trump ganharia aqui com 66% dos votos, sendo que 17% votariam na Kamala Harris, e o restante não soube, não quis responder. Do outro lado, a gente vê em azulzinho e vermelhinho, né, 65% Kamala Harris e 34% Trump. Isso é o que provavelmente os judeus americanos vão votar nos Estados Unidos. É uma pesquisa daquele Instituto Pew, né, o PW, que 66%, é uma pesquisa que foi feita um mês atrás, 65% dos judeus americanos vão votar na Kamala Harris e 34% vão votar no Donald Trump. Então, a gente vê quase uma inversão aqui, né, de números, pelo menos no caso de quem iria ganhar. Né? Você vê que em Israel 66% preferem Trump e nos Estados Unidos os judeus americanos 65% preferem a Kamala Harris. É incrível, né? Você vê aí que são dois grupos que são mais ou menos o mesmo número, mais ou menos 6,5 milhões de judeus em Israel, apesar de que, novamente, eu acho que esse número é todos os israelenses, não é só judeus, no caso de Israel. Mas você tem em Israel 6,5 milhões de judeus, nos Estados Unidos mais ou menos 6 milhões de judeus,
Então, você vê dois grupos completamente diferentes, são os maiores grupos de judeus no mundo. A gente pensando que no mundo, hoje em dia, tem 15 milhões de judeus, né? Então, boa parte, mais de 2/3 moram ou em Israel ou nos Estados Unidos, né? E por que tem essa diferença tão grande? Por que os judeus em Israel, se pudessem votar, né, votariam 66% no Trump, e os judeus americanos, que vão votar, na verdade, pretendem votar 65% deles na Kamala Harris? Aí a gente tenta destrinchar esses números, né? Acho que você pode tirar, acho que já fica bem claro aí a diferença, né? Vamos começar pelos judeus americanos, né? A gente historicamente sabe que os judeus americanos historicamente votam pelo Partido Democrata, né? Inclusive chegando a um auge de 80%, acho que na época do Obama, e Bill Clinton, acho que era 80% dos judeus americanos votando no Partido Democrata e 20% ou menos votando no Partido Republicano. Durante a década de 80, eu acho que isso era mais ou menos o que é hoje, o que, né, no caso do Trump, com, sei lá, 25% ou 30% que votaram a favor do Bush pai, né, do George Bush pai. Mas há muitos anos, há 30, 40 anos, que você não via tão poucos judeus americanos votando pelo Partido Trabalhista, pelo Partido Trabalhista. Partido Democrata. Então, que confundir os partidos. Mas quer dizer, então você vê que de uma década atrás, que você tinha 80% dos judeus americanos votando em favor do Partido Democrata, hoje você vê mais ou menos 65%. Isso é as pesquisas, né? A gente não sabe se realmente vai acontecer, como é que vai ser realmente o voto na urna, mas tem aí uma mudança de que 15% mais ou menos mudaram, né? Saíram do apoio ao Partido Democrata e migraram para apoiar o Partido Republicano agora nessas eleições de 2024. E a pergunta é por quê, né? Eu acho que fica claro que a resposta é apoio, a percepção que esses judeus têm de qual dos líderes vai apoiar Israel mais. Tá? Nem todos, a gente precisa deixar claro que nem todos os judeus americanos colocam Israel como primeira prioridade. Na verdade, a grande diferença entre os judeus americanos e israelenses nesses números é justamente essa. A maior parte dos judeus americanos pensam nos Estados Unidos, né? Pensam em tratamento a imigrantes, tratamento às mulheres e a aborto, comunidade LGBT, progressismo como um todo, que a maior parte se coloca do lado progressista. Quer dizer, então, você vê que parece que, segundo os estudos desse Pew também, parece que Israel entra em quarto lugar na prioridade dos judeus americanos. Quer dizer, então, você pega os judeus americanos, Israel é muito importante e talvez agora tenha subido justamente por isso que a gente vê essa migração de votos para o Partido Republicano, mas maior parte dos judeus americanos pensa primeiro nos Estados Unidos como um todo, né, da sociedade americana como um todo. Eles se sentem e são americanos e estão pensando no futuro da democracia e no futuro dos direitos às minorias e também antissemitismo e também muitas coisas, né? Antissemitismo, eu vou falar sobre isso um pouco depois. Quer dizer, então você vê que para os americanos, para os judeus americanos, a questão de Israel e guerra, tal, tudo, ela é prioridade, mas não é a principal. Não é a maior prioridade. Tá? Então, a maior parte dos judeus americanos continuará votando no Partido Democrata, mas tem realmente uma migração de provavelmente judeus que colocam Israel como prioridade maior. Tá? Que não só Israel como prioridade maior, mas vem o que está acontecendo, o aumento, né, exponencial, uma multiplicação do antissemitismo como uma prioridade, talvez a primeira. Tá? Porque a gente sabe que depois que começou, né, depois do 7 de outubro, houve um aumento extraordinário nos casos de antissemitismo nos Estados Unidos, inclusive em Nova York, o lugar onde tem mais judeus nos Estados Unidos, que os judeus sempre se sentiram seguros, sempre, né, se sentem seguros há um século, né?
se sentem seguros e se sentem integrados e se sentem abraçados e queridos, de repente levaram um choque de realidade de que eles não são tão queridos e não são tão abraçados e não são tão seguros como achavam que eram. Né? Não só ataques verbais, como ataques também físicos contra judeus, aumentaram algo em torno de 500% no mundo todo. Nos Estados Unidos também esse número, talvez eu não tenho o número específico dos Estados Unidos, mas centenas de uma porcentagem enorme de aumento de ataques antissemitas. E eu acho que o que mais incomodou nesse último ano foi a questão das universidades americanas e dos protestos de estudantes e não estudantes pelas cidades americanas, alguns deles claramente antissemitas raiz, e clamando e apelando por não só o fim do Estado de Israel, né, como o Estado judeu, mas também reclamando, falando, comentando o fato de que os judeus são maus, esses judeus aí que estão matando, e esses judeus não sei o quê, quantos palestinos vocês mataram hoje, para cada judeu que mora nos Estados Unidos. Quer dizer, então, e esse aumento desse antissemitismo, ele não só foi um aumento no antissemitismo meio que já conhecido pelos americanos, que era o antissemitismo de direita, a Ku Klux Klan, ou, sei lá, neonazistas, aquela coisa toda que meio que já era meio conhecido, né? Esse antissemitismo de direita radical de grupos neonazistas, mas um aumento principal do último ano foi o aumento do antissemitismo de esquerda, que elementos do Partido Democrata, né? Mais à esquerda da Kamala Harris ou do Biden, e também esses protestos em frente a universidades que os americanos levam, que os judeus americanos têm muitos filhos deles que estudam lá e que se sentiram e se sentem até agora inseguros de poder ir para as aulas, de poder aprender, de poder participar da vida comunitária sem ser chamado, xingado e ameaçado nesses campos, né? Nesses campi. Então, para esses judeus, né, a gente vê de acordo com os números, né, esses 15%, talvez até mais, a questão do antissemitismo por causa da guerra, deixando até de lado o fato de Israel estar certo, errado, não sei o quê. O importante é como eles estão sendo tratados lá, como os judeus estão, de repente, se sentindo inseguros num lugar que as gerações não se sentiam, inclusive os jovens de agora, chocados, porque achavam que isso tudo que está acontecendo é coisa do passado, coisa de pré-Segunda Guerra Mundial, que nunca mais isso ia acontecer, nunca mais eles seriam ameaçados dessa forma, se sentiriam inseguros dessa forma. Então, provavelmente, isso explica essa migração de um percentual do eleitorado judaico americano para os republicanos, por causa dessa percepção, novamente, a percepção. Eu não digo que é verdade ou não, porque eu acho que tudo aí é questão meio de percepção mesmo. Mas a percepção de que os republicanos são menos antissemitas. E, como eu estava falando antes, tem muita gente de direita antissemita, mas talvez seja um antissemitismo que já era mais conhecido, um antissemitismo que muita gente sabe que existe, mas que a maior parte das pessoas condena nos Estados Unidos. O antissemitismo de esquerda, de boa parte, não boa parte, mas uma parte do Partido Democrata, de pessoas que estão no Congresso americano, políticos, ativistas, democratas, isso é um choque, é uma novidade. E a gente não vê, nesse momento de guerra, né, inclusive no Oriente Médio, muita gente se levantando contra essas vozes. Né? Se você se você falar de neonazista, a maior parte dos americanos vai falar, poxa, isso é ruim, neonazista é ruim. Quando você fala sobre, sei lá, os protestos nas universidades americanas, a gente não vê muita gente também, eu não sei, também não estou nos Estados Unidos, mas a impressão que dá é que você não vê muita gente falando assim, esses protestos aí descambam para o antissemitismo, claramente antissemitismo, e eles são ruins. Não, a gente vê uma coisa meio, peraí, mas é bom, mas os
estudantes têm direito, e os estudantes podem fazer isso, e eles não são, na verdade, antissemitas, eles estão lutando pela liberdade, sei lá, umas besteiras aí, né? Então, isso está metendo muito medo nos judeus americanos, a ponto de você ver uma migração de um percentual grande do eleitorado judaico-americano para os republicanos, o que, novamente, é uma questão de percepção, porque eu não acho que no lado republicano tem menos antissemitas, né? Você tem antissemitas de direita, diferentes, né? Quer dizer, então, eu acho que, na verdade, o público, os judeus americanos estão meio perdidos nesse momento, assim como os judeus brasileiros estão perdidos nesse momento. Existe aí, depois de um ano, do 7 de outubro, tudo que aconteceu desde então, tudo, parece que o mundo todo, parece que o tapete foi tirado do pé das pessoas. Está todo mundo tentando ver onde se equilibra. Mas espera aí, antes eu concordava com essa pessoa de esquerda, mas ela agora é antissemita, mas agora o que eu faço? Mas eu sou quem? Quem eu sou? Aí as identidades estão sendo redesenhadas, né? As prioridades estão sendo redesenhadas. Né? A percepção de onde é seguro, o que não é seguro, está sendo redesenhada. Eu não vou achar, inclusive, esquisito que mais de 35% votem no Trump dos judeus americanos, que chegue a 40% até. Tá? Eu ainda acho que a maior parte dos americanos vão votar no Partido Democrata, porque, novamente, vão pensar mais, colocar como prioridade questões nacionais americanas. Mas eu acho que tem um bom grupo de judeus que vai, por causa dessa percepção do antissemitismo e de o que pode acontecer, que Kamala Harris ela vai entrar, e aí o pessoal da esquerda dos democratas vão dizer que vão minimizar o antissemitismo de esquerda, não vão fazer nada contra, sem contar, vão fazer boicote de armas contra Israel, e nós achamos que Israel é importante para nós e queremos que Israel possa se defender. Quer dizer, eu acho que tem aí uma mudança grande nessa percepção de que lado do espectro político é mais ou menos antissemita, né? Porque, na verdade, é o que chega, no final das contas, é isso. Agora, falando, então, dos judeus israelenses, ou dos israelenses como um todo, que se fossem as eleições americanas aqui, 66% prefeririam o Trump. É chocante? A gente acha chocante, eu também acho chocante. Mas a gente tem que entender que os israelenses, principalmente o público judaico israelense, não está pensando em nada mais. Não está pensando em aborto, em democracia americana, não sei o que. Eles estão pensando só na sobrevivência do Estado de Israel, que tem os Estados Unidos como o maior aliado, né, econômico e militar, e também nesse aumento de antissemitismo mundial nos Estados Unidos, no resto do mundo também, e é isso que importa, quer dizer, não tem outros filtros, né? Aquilo que seria prioridade número 4 para os judeus americanos é a prioridade número 1, 2, 3, 4, 5, até 1000 dos israelenses. E, novamente, a percepção que os israelenses têm é que a Kamala Harris é menos amante, digamos assim, não amante, mas aliada de Israel do que o Biden, por exemplo. O Biden ele pegou muita gente de surpresa, positivamente, inclusive gente de direita aqui em Israel, quando logo depois do 7 de outubro ele chegou em Israel, ele visitou, ele falou para os inimigos de Israel, não ataquem Israel, don't, né? Aquela coisa não deu certo. Mas ele se demonstrou muito, ele disse que ele era sionista, que ele era um dos últimos políticos americanos amantes de Israel e que conhece a história de Israel, que entende porque Israel existe e tal. Agora, no momento em que ele se retirou e entrou a Kamala Harris, aí a dúvida ficou ainda maior. Quem é Kamala Harris? Como que ela vai reagir em relação a Israel? E ela dá sinais contraditórios o tempo todo. Às vezes ela fala, não, muitas vezes ela fala, não, eu amo Israel é muito importante, e nosso vínculo inquebrável, indelével, né? Um discurso meio que já existe entre, né, o vínculo indelével do nosso, da cultura americana com a cultura israelense, e nós, nossos aliados, tal e tudo. Mas, quando tem protestos anti-Israel em comícios da Kamala Harris, como tem acontecido, ela, em vez de falar, sei lá, parem de protestar, é um absurdo esse protesto, ela fala, vocês estão certos, mas não é a hora de falar sobre isso. Para os israelenses pega muito mal,
Como assim vocês estão certos? Vocês estão certos de dizer que Israel não tem que existir? Vocês estão certos de dizer que Israel comete genocídio? Vocês estão certos de dizer que judeu é mau, judeu tudo é por causa de judeu no mundo? Aquele antissemitismo básico, quer dizer... Então, os sinais que ela dá para os israelenses não são muito bons, porque, por um lado, ela fala uma coisa que parece meio proforme, parece uma coisa meio lida assim, no teleprompter, mas quando ela fala de maneira improvisada, ela meio que dá um wink, né? Ela meio que, né, dá um apito aí de cachorro aí para os radicais, falando, não, para aí um pouquinho, não me atrapalhe agora, mas depois eu estou com vocês. Tá? Então, isso fez com que muitos israelenses falassem, não, então é melhor a gente votaria no Trump, a gente preferiria que o Trump vencesse, porque o Trump, tudo bem, ele é maluco, ele fala aquelas besteiras dele, tá, não sei o quê, mas se a gente vê o Trump, né, o mandato do Trump de 2016 a 2020, ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém, ele costurou os acordos de Abraão, que foi a melhor coisa que aconteceu em termos geopolíticos para Israel em 20 anos. Quer dizer, então, eles focam nisso, eles focam no que ele fez e não no que ele fala. E ignoram todas as coisas ruins que o Trump fala também e antissemitas que ele fala também. Dizer que se ele perder as eleições vai ser por causa dos judeus, abraçar o Kanye West, que é o maior antissemita possível nos Estados Unidos hoje em dia, falar também que um montão de coisas, né, coisa antissemita, com cheiro antissemita, e sem contar com o fato de que ele, né, na época que teve aquela passeata em Charleston, né, que ele falou que os Proud Boys, espera aí, não, né, espera aí, me espera, porque não, ele não falou também, ele não negou, ele não nega, ele não diz que neonazista e Proud Boys, não sei o que, é ruim. Ele também dá aquele apito de cachorro dele para o lado dele. Né? Quer dizer, então, a verdade é que está muito difícil para os israelenses conseguir entender o que pode acontecer depois das eleições. Por um lado, né, ninguém é burro de achar que o Trump é uma pessoa sã, né? Mas, por outro lado, a Kamala Harris pode se deixar levar pelo lado mais radical do Partido Democrata, que pede o boicote a Israel, o fim do envio de armas de defesa para Israel. Imagina se isso vai acontecer, seria a pior coisa possível para Israel. E o Trump não, em momento nenhum, diz que ele vai boicotar ou preparar. Ele fala, mas de vez em quando ele fala, vou acabar com a guerra no Líbano, que ele também está tentando conquistar, e consegue. Está conseguindo conquistar, inclusive, é muito esquisito isso, votos dos árabes americanos, libaneses americanos ou palestinos americanos, que começam a olhar para o Trump como alguém que talvez eles possam influenciar, porque eles veem o Partido Democrata, principalmente sobre o Biden, como pró-Israel. É uma loucura, cada público vê o que quer. Né? Assim se lhe parece. Né? É uma coisa meio shakespeariana isso aqui, porque... cada público vê o que quer e ignora as outras partes. Né? Então, é muito interessante também ver como é que vai ser o voto árabe nos Estados Unidos agora. Muitos estão indo para o Trump, o que é muito esquisito, quer dizer, o que o Trump, inclusive, está prometendo para a comunidade árabe de Michigan, por exemplo, o que exatamente ele pensa em fazer, e o Trump é uma pessoa perigosa no sentido de que, se ele identificar que ele vai ser amado por um grupo tal, ele pode imediatamente, em um segundo, trair os judeus americanos. Entendeu? Ele pode, em um segundo, falar, não vou, Israel não é mais meu parceiro, sei lá. O que importa para o Trump é ele, quer dizer, ele não tem uma ideologia assim, muito, né, concreta que dure muito tempo. Então, é um momento muito difícil, e a gente vê essa diferença muito grande na percepção de que candidato seria melhor para os judeus e que candidato seria melhor para Israel. Né? E realmente a gente vai ter que, na semana que vem, a gente vai ser mais inteligente, saber realmente o que aconteceu. Né? E essa coisa das eleições americanas, ela
é muito importante que a gente, no momento que a gente souber quem ganhou, se é que a gente vai saber quem ganhou rapidamente, né? E se é que não vai ter uma guerra civil americana se a Harris ganhar, mas é muito importante também para a continuação dessa guerra, das duas guerras, contra o Hamas e contra o Hezbollah e contra o Irã. Se o Trump ganhar e o relacionamento entre o Netanyahu e o Trump é melhor, quer dizer, tem altos e baixos, mas é certamente melhor do que o relacionamento do Netanyahu com Kamala Harris, né? Então, o que vai acontecer? Quer dizer, certo, eu falei isso já há algum tempo aqui, que o Netanyahu está esperando as eleições americanas para ver quais são os seus próximos passos, tá? Então, essas eleições americanas elas vão ou desatar nós ou dar mais nós, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Provavelmente, ela vai desatar alguns nós e dar outros, né? Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ver o que vai acontecer, mas é muito interessante essa diferença tão grande. Então, é como um espelho, né? Completamente, né, o contrário absoluto, né? 66% dos judeus, dos israelenses gostaram de Trump no poder e 65% dos judeus americanos vão votar na Kamala Harris. É um dilema muito complexo, né, Dani, como você bem comentou aqui, porque de um lado você tem o Donald Trump, né, que se disse amigo de Israel, que teve durante seu governo aí os acordos de Abraão e tantas outras políticas, né, ligadas à questão israelense, mas com esses setores dentro do seu partido de supremacismo branco, né, você comentou aí da marcha de Charlottesville, né, com bandeiras neonazistas, com elementos da Ku Klux Klan, e de um lado, do lado da Kamala Harris, você vê, né, cada vez a gente tem visto isso aqui no Brasil também, o antissemitismo de esquerda, né, que se transveste aí de antisionismo, mas a gente sabe que é a mesma coisa, que no final eles querem, né, desejam ia ser o extermínio, o fim do povo judeu, e eu fico imaginando um judeu, né, de centro, né, que quer decidir ali, que vai decidir ali o seu voto de última hora, como que essa pessoa se sente representada, né? E eu acho que isso afeta também, claro, a gente fala aqui dos judeus, dos israelenses, mas eu acho que a polarização da política afeta vários públicos, né? A gente vê aumento aí nas eleições aqui do Brasil das abstenções, e no nosso caso isso pesa bastante. Me lembra o livro do Badiel, né, do David Badiel, Jews Don't Count, que no final é sobre isso, é a teoria da ferradura também, a gente pode utilizar nesse caso também, que são quando dois extremos, dois opostos se encontram, né, e nesse caso com o objetivo comum, né, da destruição do Estado de Israel, de perseguição aos judeus. Eles dão a mão, né? Os radicais dos dois lados dão a mão né, e cantam juntos. E é interessante porque, assim, essa coisa da voz judaica, como tudo que acontece com o judaísmo ou Israel, ela é exagerada, né? A influência e o tamanho dessa voz, né? Você tem 6 milhões de judeus num país de 350 milhões de pessoas, é 0,2%, uma coisa assim. Se algum dos candidatos disser que perdeu ou ganhou por causa dos judeus, é uma coisa assim que só dizer isso já é antissemita e exagerado, né? Quer dizer, então, é a mesma coisa no Brasil é menos ainda. No Brasil você tem, sei lá, 100 mil judeus no país de 200 milhões, e aí fica, os judeus são a favor do Bolsonaro, e ganhou por causa dos judeus. Faz a conta aí, não sabe fazer matemática, entendeu? Não tem, sabe, a não ser que seja realmente ganhou por 0,001% a mais, que aí esse 0,02%, né, os 15% que votaram diferente esse ano, então, por causa deles, ganhou ou perdeu as eleições. Entendeu? Não faz o menor sentido ficar exagerando também sobre a influência da voz judaica, não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Isso novamente é antissemitismo você pensar isso. Você novamente dar aos judeus uma importância no mau sentido, né? Um peso que não existe na verdade, né? Quer dizer, você dá o peso quando você, na verdade, quer falar mal, né? Você fala por causa deles. O Bolsonaro ganhou por causa dos judeus. Gente,
como pode... É um absurdo, entendeu? Porque não existe matemática nenhuma que leve a isso. Então, é complicado. E eu fico pensando a gente fala, né, da pluralidade do povo judeu e da comunidade judaica, e eu fico pensando num judeu que se identifica ali com pautas neoliberais, pauta mais à direita, e que se identifica com o Partido Republicano, só que olha esses setores supremacistas dentro do partido, e um judeu mais de centro, mais de esquerda, que se identifica ali com determinadas pautas do Partido Democrata, só que olha e vê esses setores antissemitas que pregam a destruição do Estado de Israel, né, que tem o Yahya Sinwar como herói, Como né? Então herói, ai meu Deus. como Marte, então assim é complicado, né? E toda essa excepcionalização, né? Todo esse discurso antissemita por trás dos judeus, como você bem citou aqui no Brasil, né? Pessoas que acham que um candidato A, o candidato B se elegeu por conta da comunidade judaica e desses 100 mil judeus 60 mil praticamente, né? Mais da metade estão aqui na cidade de São Paulo, outra metade no Rio. Então, assim, é um antissemitismo mesmo, enrustido por trás desses discursos, e eu sempre reforço isso, a gente sempre bate na tecla aí de questões relacionadas ao racismo, à LGBTQIA+, fobia, mas o antissemitismo, ele está aí presente, ele está cada vez mais ecoando, né, seja no antissemitismo na direita, ligado nos Estados Unidos ao supremacismo branco, mas o antissemitismo na esquerda, que tem um histórico também, né? É importante a gente destacar que a União Soviética, durante o stalinismo, os judeus foram Que duramente criou os protocolos do perseguidos, Estado né? de Sião. Duramente perseguidos e criminalizados, né? Inclusive dentro do principal Partido Comunista da União Soviética, né? Você tinha narrativas e discursos antissemitas. Então, é o que eu sempre falo, o racismo, ele transcende o espectro político, né? É uma Sem pessoa dúvida. Sem dúvida. E esses dois lados têm em comum a busca por um bode expiatório e a busca por um bode expiatório fácil, porque os judeus são minoria e são muito pequenos, então é fácil você criticar, porque se os judeus fossem 50 milhões, peraí, não, eles são importantes até também em termos eleitorais e não sei o quê, eles têm um... Mas como são pequenos, 15 milhões só no mundo todo, então é fácil você usar. Quer dizer, ao mesmo tempo que você aumenta a influência deles, você diminui a influência deles, você diminui a importância deles, dizendo que eles são menos. Eles são, ao mesmo tempo, mais, porque eles estão tentando né, aquela teoria conspiratória de que os judeus controlam o mundo e controlam a mídia, isso bem Rússia, 150 anos atrás, a criação dos protocolos do Estado de Sião, e, ao mesmo tempo, dizendo que os judeus são menos, porque eles são menos do que nós, eles são menos humanos, né? Eles são menos seres humanos que nós. Quer dizer, é uma ambiguidade esquisita. E é a busca por essa questão do bode expiatório, que, na verdade, faz parte de qualquer pauta um pouco mais fascista, né? Tanto de um lado quanto de outro. Se você quer controlar um grupo todo, você precisa de um bode expiatório, que aí você diz que se a gente tirar esse bode expiatório, esse grupo aqui, nós, inclusive, temos que não ser democráticos e temos que apoiar temporariamente um governo, né, fascista aqui, para justamente impedir que esse bode expiatório nos controle. Né? Os judeus vão nos controlar, então temos que acabar com a democracia, porque eles estão tentando nos controlar. Quer dizer, os judeus são o primeiro e o bode expiatório mor. Tem outros também. Tem imigrantes, né? Tem nos Estados Unidos imigrantes latinos, na Europa os imigrantes africanos, principalmente, africanos, do Oriente Médio. Quer dizer, você tem aí a criação e o uso de bodes expiatórios imaginários para você, né, levar a grande massa a pensar, não, precisamos de um homem forte e precisamos acabar com a democracia para exatamente nos proteger dessas minorias. E o judeu é o bode expiatório mor e principal. É o que a direita e a esquerda, como você falou, concordam. Vamos, então, concordar no qual bode expiatório a gente vai falar, vai ir com mais força e vai odiar com mais força. Os judeus são o primeiro. E a minha geração, e a geração talvez a minha geração, a tua geração, a gente tinha essa ilusão que isso tinha acabado, né? A gente tem uma... Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu falava, não tem antissemitismo no Brasil, não tem. Eu tinha essa ilusão.
Eu acho que o que aconteceu no último ano foi o fim da ilusão, o fim da inocência, o fim de achar que antissemitismo não existe mais no mundo, né? Então, é realmente um banho de água fria, as pessoas estão repensando suas identidades, e essa questão das eleições ela ela é complicada nesse momento de repensar a identidade de cada um, né? Eu tenho um amigo que fala que os antissemitas saíram do armário, eu prefiro falar que saíram do esgoto mesmo, né? Porque se antes os judeus eram vistos como os comunistas, né, os seculares, queria acabar com toda a tradição cristã europeia e fazer uma revolução socialista, hoje é o contrário, né? É o judeu capitalista, o judeu burguês, o judeu que detém os meios de produção ali, que quer fazer uma conspiração capitalista, branco, Colonialista, quer conquistar o mundo. colonialista, conquistar o mundo, né? Então, essas narrativas né, elas sempre se transformam, usam novas roupagens, mas a ideia é sempre a mesma, né? Garantir, segregar, né? Exterminar, né? Na ponta final e criar narrativas ali totalmente conspiratórias e colocar não só com judeus, né? A Dani falou outros povos no mundo, mas colocar esse bode expiatório. Entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, falar de um assunto muito triste, muito delicado, né, Dani? Que outubro de 2024 foi o mês mais sangrento para Israel desde o 7 de outubro do ano passado, né? Como a gente muito bem sabe, o Hamas fez esse brutal atentado terrorista, e outubro de 2024 a gente. Óbvio, os números não são tão grandes quanto foi outubro do ano passado, mas mesmo assim são números altos. Foram 88 mortos entre os civis e forças de segurança em ataques aéreos e atentados terroristas, né? Por que esses números estão aumentando e quais são as perspectivas aí dos próximos meses, dos próximos anos, em relação ao crescimento dessa violência e a esses ataques e atentados terroristas que a gente vem acompanhando aí, que está acontecendo em Israel? Pera lá com os próximos anos. Aqui, como a gente estava falando, né? A gente estava falando em cada dia, aqui é um mês, né? Quer dizer, então, você pensar na perspectiva do próximo mês, talvez seja... Vamos parar por aí, não dá para imaginar os próximos anos, não. Realmente, foram 88 mortos, sendo 13 civis que morreram em ataques com drones ou mísseis lançados pelo Hezbollah, 7 deles só ontem. Acho que foram, na verdade, 9 ontem. Não, é mais do que isso. Mas, enfim, outros números que eu tenho são 13 civis que morreram em ataques aéreos. E a gente tem a imagem de um deles que morreu ontem, que é um agricultor do kibbutz Dafna, no norte de Israel, que foi sair para fazer a colheita. Ele, inclusive, mandou uma carta para o exército falando: posso sair para fazer a colheita nesse horário tal? Aí o exército falou: sim, nesse horário tal você pode sair, a gente está tudo dominado, está tudo certo. E ele saiu. Quem morreu ontem foi esse cara que está de roupa azul e boné, segurando um dos filhos. Ele está aqui nessa foto, ele chama Omer Weinstein. Ele tá nessa foto com o pai dele e os 2 filhos dele, alguns anos atrás. Inclusive, o pai dele é a cara do meu falecido pai, meu Deus do céu, fiquei até chocada quando eu vi essa foto. Mas então, ele morreu ontem porque ele saiu por algumas horas para fazer a colheita junto com 4 trabalhadores tailandeses que ele tinha para fazer a colheita com ele, e morreram os 5. Ele e os 4 trabalhadores tailandeses. Tá? Caiu um drone na cabeça deles, né? Um drone suicida. Acho que você pode tirar a foto. Fora isso, 9 civis morreram em ataques terroristas. A gente teve no 1º de outubro aquele ataque terrorista terrível no trem leve de Jaffa, né? Que 2 terroristas entraram no trem leve, mataram todo mundo que estava dentro dele, inclusive uma mulher que estava com um filhinho no colo, e o filho sobreviveu e ela morreu em cima do filho. E sem contar um refém que a família, um refém dos 101 reféns que estão em Gaza,
que a família recebeu a notificação do exército que ele está morto e o corpo dele está sendo mantido em Gaza. Quer dizer, então, mais um morto dos 101, que a gente não sabe quantos estão vivos e quantos estão mortos, então ele está morto. Né? Então, junto você tem aí 23 civis mortos num mês só. E no caso das forças de segurança, você teve 38 soldados morreram em combate no sul do Líbano, 19 soldados morreram em combates em Gaza, e 6 soldados morreram em ataques com drones do Líbano. Teve aquele ataque com drone que caiu em cima de uma base militar no norte de Israel, matando 4 soldados que estavam jantando no refeitório, sem contar 2 policiais que morreram em ataques terroristas. Teve um ataque também numa estrada importante que um terrorista abriu fogo e matou um policial que estava na rua e feriu um médico que estava indo era perto do hospital, feriu um dos médicos que estava indo para o hospital. Enfim, isso aí são os mortos, né? Sem contar dezenas de feridos. Cada um desses ataques teve mais dezenas de feridos, né? E isso num mês só, quer dizer, o que lembra um pouco os israelenses, traz, né, a lembrança dos 4 ou 5 anos de intifada que teve aqui, a segunda intifada entre 2000 e 2005, né, a mando do Yasser Arafat, que os palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza saíram para cometer ataques terroristas quase diariamente contra civis israelenses em ônibus, em restaurantes, em cafés, em bares, e todo dia tinha algum ônibus explodindo, algum restaurante explodindo, com 2 ou 3 mortos e dezenas de feridos. E trouxe de volta essa lembrança terrível de 20 anos atrás, desses atentados terroristas. E a verdade é que a perspectiva de que isso vai só aumentar, porque não só por causa da guerra, das 2 frentes de guerra principais, que é a faixa de Gaza, que está mais morna, está mais fria, né? Que você tem aí menos coisas acontecendo na faixa de Gaza, mas principalmente no que está acontecendo agora no Líbano, que o exército israelense, a força israelense, está atacando muito, 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 muito o Líbano. Israel, há 18, 19 anos, desde 2006, quando acabou a última guerra do Líbano, e teve uma resolução na ONU, a resolução 1701 da ONU, em que o Hezbollah, esse grupo terrorista criado só para atacar Israel, só para acabar com Israel. O objetivo do Hezbollah é só acabar com Israel, não tem objetivo nenhum outro. Então, aquela resolução do cessar-fogo de 2006 era que o Hezbollah iria ficar mais ao norte do Líbano, além do rio Litani, mais ao norte do Líbano, e não ficaria no sul do Líbano, atacando e ameaçando o norte de Israel. Só que, aos pouquinhos, o Hezbollah foi descendo e construiu cidades inteiras, com arsenais inteiros, e túneis. A gente vê agora a quantidade de túneis que eles construíram no estilo Hamas na faixa de Gaza, cada um copia o outro, né? E arsenais, e mísseis, e casas que foram criadas. No primeiro andar tem míssil, o segundo tem uma família, o terceiro tem uma família, mas o primeiro andar é um míssil, entendeu? Que foram essas cidades que foram reconstruídas depois de 2006, com toda essa infraestrutura do Hezbollah infiltrando essas cidades. E, obviamente, os enviados da ONU, né, os soldados da ONU, da Unifil, né, que foram criados, também foram levados para lá justamente para tentar manter essa resolução em pé, não fizeram nada, porque os soldados do Unifil não estão armados, não podem falar nada, não podem reclamar com o Hezbollah, eles não têm mandato para fazer nada. Não sei, eles só têm mandato para ir ao banheiro e dormir e comer. Eles não fazem nada, esse pessoal da ONU. Então, eles, durante quase 20 anos, o Hezbollah se rearmou no sul do Líbano e Israel não fez nada. Quer dizer, tem que entender que também, não é que os israelenses não sabiam o que estava acontecendo lá. Sabiam, não sabiam talvez tanto quanto estão sabendo agora, mas não fizeram nada, justamente para não ficar o mundo todo contra Israel, e aí vai matar a gente, aí não sei o quê. Israel ficava o tempo todo reclamando com a ONU, olha só, a resolução 1701 não está sendo cumprida. A gente tem fotos e imagens e vídeos do Hezbollah indo para o sul, ficando na fronteira com Israel, cada vez mais ameaçando Israel. Ninguém falou nada, ninguém pensou nada. E aí, quando teve o 7 de outubro, que o Hezbollah se uniu ao Hamas, no dia seguinte, no dia 8 de outubro, começou a atacar Israel e usar essas capacidades que eles tinham construído desde 2006 na fronteira com Israel. Israel teve que evacuar toda a fronteira norte
do país, né? Principalmente a parte do que a gente chama de dedo da Galileia, ou Etzba Galil, que fica onde fica Metula e Kiryat Shimona evacuado, né? E Israel começou a atacar, e agora que começou a atacar, meio que a ideia é o seguinte: a gente vai destruir tudo. E eu falei várias vezes aqui no Expresso, eu falei, se começar uma guerra contra o Hezbollah, Israel vai destruir tudo. Eu falei muito. Quantas vezes eu falei aqui? Vai destruir Beirute. Vai destruir todo o sul do Líbano. Porque está tudo infiltrado de Hezbollah lá. O governo libanês é um fracasso. O governo libanês não consegue nem escolher seus próprios líderes. O país em total crise econômica, crise política. O Hezbollah com milhares e milhões de dólares, bilhões de dólares, bilhões não sei, mas milhões de dólares do Irã financiando o Hezbollah. O Hezbollah se infiltrando cada vez mais no governo libanês, na política libanesa também. Eu falei, se começar uma guerra contra o Hezbollah, Israel vai destruir tudo. Vai destruir toda a Dária, que é um bairro que fica abaixo de Beirute, que é o bairro do Hezbollah, e isso é o que Israel está fazendo. Todo lugar que Israel sabe que tem um arsenal, que tem um lugar que fica manufaturando... Como é que fala? Não, esqueci a palavra. Criando... Arquitetando, né? Não, né? Como é que é a manufatura? Fazendo, né? Criando armas e armamentos, não sei o quê. Todos esses lugares que Israel sabe que tem, e já sabe que tem, porque tem inteligência, né, para isso, inclusive inteligência para saber onde é que estava o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, Israel vai atacar. E Israel está destruindo essas cidades do sul do Líbano, que foram reconstruídas depois de 2006, pelo Hezbollah, com dinheiro iraniano, com armamentos e túneis embaixo da terra. E aí fica o mundo todo, que chocado que Israel está atacando, está matando um montão de gente, então não sei o que, está atacando e tal. Mas Israel passou 18 anos falando para a ONU, e explicando, olha só, a resolução de 2006 não está sendo... eles estão quebrando né, a promessa que eles fizeram em 2006. O que a gente vai fazer? E durante 20 anos, quase 20 anos, já não fez nada. Só que agora começou a fazer, porque o Hezbollah começou a atacar e até agora já chegou a 13 mil foguetes e bombas e drones contra Israel no último ano. A gente viu a quantidade de mortes só esse mês por drones e foguetes libaneses. Não vai fazer nada? Não pode fazer nada. Né? Então, Israel está atacando mesmo todo o sul do Líbano, boa parte, tentando deslocar a população também, explicando, falando para a população, olha, vai para cá, vai para lá, porque a gente vai atacar. E eu imagino que as imagens que chegam aí são terríveis, e de prédios destruídos, e de bombas, e não sei o que, é verdade. Trata-se de uma guerra que sem isso, sem lidar com essa ameaça, não vai ter norte de Israel. Então a gente pode falar assim, ok, então a gente não trata da ameaça do Hezbollah, deixa eles terem 200 mil mísseis lançados, né, mirando Israel. Então a gente evacua todo o norte de Israel. Pronto, vai todo mundo, Israel inteiro vai morar em Tel Aviv, porque não vai, todo Israel virar uma buffer zone, porque de um lado tem o Hezbollah, no sul tem o Hamas, desse lado tem as milícias iraquianas. Não, é melhor acabar logo com Israel mesmo. Tudo bem, eu não me incomodo. Porque o Israel vai ser em Manhattan, né? Eu vou para Manhattan, vou morar em Nova York, sei lá, entendeu? Mas quem não quer que Israel acabe enquanto país tem que entender que Israel tem que lidar com essa ameaça na fronteira. E é brutal. E eu não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que não tem problemas, não estou dizendo que tem gente inocente que morre, que não morre, tem. Mas o Hezbollah abriu guerra contra Israel no dia 8 de outubro. Guerra verdadeira, com 13 mil mísseis. Quem pode dizer que isso não é uma guerra? Não é casus belli isso não? E aí, quando Israel retalia e tenta destruir os arsenais deles, Israel é mau porque é muito forte. Quer dizer, quem é mais forte é mau, né? E aí destrói lá o negócio deles. Agora, a questão agora é o nosso terceiro item que a gente vai falar sobre o Irã, né? Porque o Hezbollah age praticamente a comando do Irã, né? Então, por que o Hezbollah tinha 200 mil mísseis e agora, sei lá, talvez tenha metade que Israel já destruiu, metade ou 2/3? Por que o Hezbollah tinha 200 mil mísseis mirados, né? Mirando
alvos israelenses, né? Porque era parte do plano do Irã, no dia que o Irã tiver arma nuclear ou, né, ou decidir, atacar Israel por todas as frentes. Né? A ideia era o seguinte: o Irã resolveu atacar Israel em algum momento, diretamente. Hezbollah, lança aí os 200 mil mísseis, foguetes. Quer dizer, então, o Hezbollah era parte de um plano do que o Irã tem e continua tendo, que faz parte dessa concepção iraniana de que Israel não vai existir. Eles têm um relógio lá no centro de Teherã que em 2027 Israel não existe, né? E não é por causa de Estado palestino, não, é porque não pode ter um Estado judaico no Oriente Médio, que segundo uma visão mais radical xiita, não pode existir uma entidade que não seja muçulmana no Oriente Médio. Eu já expliquei isso aqui também no Expresso, quer dizer, para quem acha que é só porque eles são a favor da criação de um Estado palestino, não é nada disso, não, é só a favor de destruir Israel mesmo, né? Então, o Hezbollah servia a esse propósito do Irã. Agora que o Hezbollah está meio que quase sendo destruído, 2/3, a pergunta é o que o Irã vai fazer sem sua marionete lá no Líbano, né? Dani, como você bem lembrou aqui, e a gente vem falando desde que tem se intensificado a situação no norte de Israel e no sul do Líbano, o Hezbollah vem atacando Israel desde o dia 8 de outubro. Você tem cidades aí, né, Kiryat Shmona e outras cidades importantes da região norte de Israel, praticamente cidades fantasmas, né? Eu estava essa semana aqui no Brasil com um amigo que mora na região norte de Israel, e ele falando de kibbutzim assim, importantes, históricos, que a destruição, né, kibbutzim que estão mais destruídos do que kibbutzim próximos à fronteira, né, da região da faixa de Gaza, com 80%, 90% da infraestrutura desses kibbutzim, das casas destruídas. A família desse meu amigo mesmo, ele em determinado momento ele teve que se deslocar para uma cidade mais ao sul, né? A gente falou aqui também na última edição do Expresso do ataque do Hezbollah a Malajad Shams, uma cidade drusa, onde 12 crianças morreram em um campo de futebol, vítimas de um ataque do Hezbollah, né? Um foguete do Hezbollah, um míssil do Hezbollah caiu em cima do campo de futebol. Cidades árabes, né? A região norte de Israel tem muitas cidades árabes que são Metade afetadas, né? Metade Amigo dos ele cidadãos fala, da Galileia eu vou consertar meu carro na cidade árabe, porque é um pouco mais barato, às vezes eu vou fazer compras na cidade árabe, porque é um pouco mais barato. Convivência pacífica, 99% das vezes. Melhor amiga da filha dele é árabe, então, assim, as pessoas não têm essa noção. E a falsa simetria, né? Porque essa semana a Turquia atacou diversos vilarejos e cidades curdas e você não vê comoção. Não que a gente sabe uma morte, uma criança, a gente não faz aqui mais ou menos importante, né? Mas a gente não vê o julgamento, a pressão que tem em cima de Israel com a Turquia, com a Rússia e com outros conflitos que acontecem ao redor do mundo. Então, só Israel paga o pato. A gente falou do antissemitismo clássico, né, no primeiro ponto, e isso fica evidente agora. Israel sendo muitas vezes usadas nomenclaturas que a gente via nos protocolos do Sábio de Sião, documentos do texto do século XIX, que é utilizado agora. Então, a situação é muito mais complexa do que um fla-flu, do que um jogo de futebol, como as pessoas tentam colocar. E Israel, imagina, seu vizinho tacando pedra na sua casa ali, um ano, tacando pedra, tacando pedra, tacando pedra, você não faz nada, e uma hora você tem, eu não diria nem que reagir, né? É se proteger e trazer segurança para esses quase 100 mil desabrigados na região norte, 100 mil refugiados dentro do próprio país que Israel enfrenta, né? E aproveitando e já puxando o gancho aqui para o terceiro e último ponto último bloco dessa edição do Expresso, né? Você falou da relação do financiamento do Irã com o Hezbollah, né? A gente sabe que o Irã ali tem o Hezbollah como seu principal aliado, né? Principal proxy do que é chamado hoje de eixo da resistência. E o ataque, aí, tratar nesse bloco aqui do ataque ao Irã, né, que Israel realizou recentemente,
e uma possível retaliação iraniana. Horas depois da nossa última edição do Expresso, a Força Aérea Israelense atacou alvos em todo o Irã em retaliação ao ataque iraniano contra Israel em 1º de outubro. E aí, Dani, eu queria saber se será que o Irã vai reagir? E tem pessoas que estão falando que sim, né? Que pode acontecer aí, a gente não sabe quando, uma possível retaliação iraniana contra Israel. Pois é, como cada dia aqui é um mês, um ano, um ataque que foi há 6 dias atrás, parece que foi há muito tempo, né? Mas o Israel atacou o Irã no dia 26 de outubro, poucas horas depois do nosso último Expresso, no meio do Shabat, né? Na noite de sexta para sábado, que é em pleno Shabat. E o Irã, a reação do Irã foi uma reação meio que, por um lado, tentando diminuir a importância e o escopo desse ataque, que a gente sabe que foi muito grande, foi um ataque com centenas de aviões israelenses ao mesmo tempo, na verdade, em três ondas, que alvejou vários locais importantes, baterias antiaéreas, instalações de radar em todo o Irã, fábricas de armamento, fábricas de vários tipos de componentes também para talvez a construção de uma bomba nuclear. Quer dizer, Israel não atacou nenhuma instalação nuclear, não atacou. Isso parece que foi uma pressão americana para Israel não fazer isso, pelo menos antes das eleições americanas. Mas Israel atacou muitos locais militares e muitos locais onde os iranianos fazem seus mísseis e suas baterias antiaéreas, né? Quer dizer, na verdade, os iranianos agora estão com muito menos baterias antiaéreas, e se Israel atacar novamente o Irã, eles vão ter menos condição de interceptar o ataque israelense. Então, nos primeiros dias ficou aquela coisa aqui, como é que foi esse ataque? É claro que não tem muitas imagens, não tem muitas. Israel também não fala muito o que foi, o que não foi. Tem várias reportagens pelo mundo de quais foram os alvos, etc. Mas no Irã mesmo ficou aquela coisa de não, eles não atacaram nada, não fizeram nada, só morreram 4 soldados, não aconteceu nada. Mas, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, foram saindo mais informações de que o ataque israelense foi muito maior do que o regime iraniano quer admitir. Então, aos poucos, não, a gente não vai nem reagir porque o ataque foi bobinho, chegou ao ponto de, esta manhã, sexta-feira, o líder supremo do Irã parece que ordenou oficiais militares para preparar um ataque de represália contra Israel. Seria uma represália, talvez não do Irã, talvez das milícias iraquianas, usando proxies, não sei exatamente, mas que também alvejaria, da mesma forma como Israel atacou bases militares e baterias antiaéreas, seria esse o alvo. Também as baterias antiaéreas do Iron Dome, ou desse novo sistema antiaéreo americano, o THAAD. Quer dizer, então, você teria resposta meio que, né, olho por olho, dente por dente aí. Mas a gente não sabe se é verdade, se é ameaça, se vai ser antes das eleições americanas. Tem gente que diz que vai ser antes das eleições, agora, acho que é terça-feira, das eleições americanas, tem gente que diz que é depois. Quer dizer, está me disse, uma fábrica de boatos de que vai ter represália, vai ser antes das eleições. Tem gente que diz que não vai ter represália, não vai ser, né? Quer dizer, então, novamente, eu acho que um dos objetivos dessa fábrica de boatos também é deixar os israelenses bastante tensos, assim como eles ficaram tensos por semanas antes do primeiro ataque. Você lembra disso, que você estava aqui, né? Você lembra da tensão que estava antes do primeiro ataque em abril, e também antes do ataque, desse ataque do dia 1º de outubro, que também os israelenses ficaram tensos por semanas, né? Então, qual é o objetivo do terrorismo? É atacar o terror, né? Então, tocar o terror. Então, é isso que esse tipo de boatos fazem com que os israelenses fiquem em dúvida. Meu Deus, eu vou ter que estocar água de novo, sei lá, o que vai acontecer, né? Então,
as pessoas estão em dúvida sobre o que vai acontecer, se vai ter retaliação, e se vai ter retaliação da retaliação, e aí começa aquele ciclo vicioso que é terrível. E para terminar esse expresso, eu queria dar pelo menos uma espécie de boa notícia. A gente estava falando do Hezbollah. Cada vez mais há informações de que há um cessar-fogo sendo negociado com a ajuda dos americanos, da ONU, acho que da França também, entre Israel e o Líbano, e o governo libanês, né, tomando a responsabilidade aí pelo fato do Hezbollah ser libanês, fazer parte da política libanesa. Eu queria botar aí para você que você botasse aí um... Ah, não, peraí, a gente não botou o videozinho dos aviões israelenses voltando. Peraí, vamos voltar para o ataque israelense no Irã. A gente tem um vídeo dos aviões israelenses, alguns aviões israelenses voltando, e eles fizeram uma espécie de... Eles fizeram uma formação, algumas delas imitando esse aqui que eu tenho aqui, que é essa fitinha amarela em prol dos reféns na faixa de Gaza. Então, esse é um dos vídeos, e que você botasse também o vídeo das mulheres, que parece que das centenas de pilotos que participaram, israelenses que participaram dessa ação contra o Irã, teve pilotos mulheres pela primeira vez, e isso deixa os israelenses bastante orgulhosos, porque você tem cada vez menos lacuna entre o que homens e mulheres fazem no exército, né? No sentido de que você tem um aumento do equilíbrio e do fato de que mulheres também podem ser combatentes, também podem ser pilotos, também podem fazer tudo que homens também fazem. Então, aí você tem um videozinho das mulheres que participaram da operação. Você teve centenas de aviões, não só os aviões que fizeram os ataques, né, contra as instalações militares iranianas, como também aviões que foram enviados para fazer porque são acho que 16 mil quilômetros, uma coisa assim, então tem que haver abastecimento no ar dos aviões, porque os aviões não têm como parar para abastecer e voltar. Então, teve muitos aviões que foram acompanhando ou foram indo assim para interceptar os aviões que estavam voltando para poder abastecê-los no ar, né? Quer dizer, então foi uma operação muito, muito impressionante em termos militares, e essas pilotas elas participaram. Acho que você pode parar. Então, para terminar, vou falar um pouco dessa questão do cessar-fogo. Então, parece que existe realmente já um esboço de cessar-fogo. Queria que você botasse aí um repórter do Canal 12 chamado Suleiman Massoudeh, que é um excelente repórter palestino de Jerusalém Oriental, um cara incrível. Ele conseguiu aí esse esboço desse cessar-fogo, e vou fazer um resumo, né? Um resumão, quer dizer, as coisas mais importantes desse cessar-fogo seria que, primeiro, o Hezbollah aceitaria novamente voltar mais ao norte do Líbano, até depois do rio Litani, deixando todo o sul do Líbano sem Hezbollah. Não sei quanto tempo isso vai durar. E Israel, por sua vez, retiraria todas as forças de lá e se comprometeria a não atacar mais o Líbano. Mas o que Israel quer colocar nesse esboço é que, se houver qualquer violação desse tratado ou da resolução 1701, que Israel pode sim retaliar. Quer dizer, se tiver um quilômetro, um passo para baixo do rio Litani, alguém do Hezbollah passou, Israel pode ir lá e retaliar. Quer dizer, não fica aquela coisa meio de não, só foi uma pessoa que passou, só foram 10, só foram 15. Não. Israel vai poder retaliar a qualquer momento. Parece que nesse esboço uma coisa de uma época de 6 meses, os primeiros 6 meses vai ter forças internacionais lá, que não seriam da Unifil, que seria uma outra força internacional que estaria ajudando pelo menos nos primeiros 6 meses. Enfim, tem todo... É um esboço, a gente não sabe, né, o que vai sair desse esboço,
mas pelo menos o próprio primeiro-ministro libanês falou que está tendo essa negociação, inclusive ele disse que iria sair em poucos dias, né? Então a gente tem pelo menos uma boa notícia nesse sentido de um cessar-fogo no Líbano, até porque o próprio exército israelense já falou que não tem muito mais o que fazer lá nesse momento, sem, enfim, destruir mais, então seria um bom momento de cessar-fogo. E o engraçado é que o irônico é que os americanos estão querendo usar esse cessar-fogo com o Líbano como talvez uma espécie de catalisador de um cessar-fogo também em Gaza. Antes, né, de toda essa incursão israelense no Líbano, que foi a morte do Hassan Nasrallah, aquele negócio dos pagers e, né, a explosão dos pagers e dos telefones e não sei o quê, a ideia era conseguir um cessar-fogo em Gaza para catalisar uma calmaria também na tensão com o norte. Agora é o contrário. Agora a ideia é conseguir um cessar-fogo no norte para catalisar uma calmaria com o Hamas na faixa de Gaza e, ultimamente, trazer os reféns de volta, o que, infelizmente, não me considero uma pessoa otimista nesse fronte. Eu não sei o quanto que vai voltar algum refém jamais. É triste pensar isso, mas se acontecer, eu vou ficar tão feliz, e vou ficar tão feliz de estar errada, mas nesse momento não há muitos sinais de que isso vai acontecer. A gente tenta ter esperança que, apesar das dificuldades, infelizmente, ainda mais depois da morte do Sinwar, né, Dani, acaba, né, que os reféns é a única garantia hoje que o Hamas tem nessa guerra contra Israel, mas a gente anseia aí que esse possível acordo no Líbano, né, traga paz para o norte de Israel, que famílias aí, para as pessoas que não sabem, gente, a gente vem falando isso aqui, imagina famílias, né, com 3 filhos que moravam em kibbutzim, moshavim, em casa grandes no norte, tem que estar mais de um ano aí morando em hotel, né? Imagina quantas crianças mudando de escola o tempo inteiro, já tem relatos de professores que falam que as crianças estão muito agitadas na sala de aula, então voltar para suas casas no norte, aí a gente deseja isso, né? Agora a gente teve um novo ciclo, terminou a leitura da tradição judaica Simchat Torah, né? E agora começa um novo ciclo de leitura da Torá, e a gente, assim como no Ano Novo Judaico, eu estava conversando com um rabino amigo meu, e ele falou que esse novo ciclo de leitura da Torá também possa trazer novas esperanças, né, de paz na região, de acordos, e a gente fica aí nesse desejo, nesse anseio que a paz possa se estabelecer aí, apesar das dificuldades, né, em Israel, em todo o Oriente Médio. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Eu quero agradecer a Dani por mais uma semana estar nos atualizando aqui brilhantemente. Agradecer a você também que chegou aqui até o final. Pedir para deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. Também tem a modalidade agora de superchat, então você pode estar comentando aqui, fazendo a doação, dando algum valor aqui para o IB, ajuda bastante na continuidade desse trabalho. Compartilhar também o programa aqui no WhatsApp, no Facebook, no X, no Twitter, no Telegram, com o máximo de pessoas possível para que esse programa possa chegar ainda mais longe. Muito obrigado, um abraço e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Até sexta-feira que vem.